Desde 2017, um youtuber chamado Phil tem carregado vídeos de suas caminhadas em seu canal Hike Slam, onde ele dá aos seus espectadores uma visão de tudo o que ele faz para se preparar para uma longa caminhada. Acampar sozinho no meio da floresta, escolher o equipamento certo para caminhadas e praticamente tudo relacionado ao ar livre. Na noite antes do Dia de Ação de Graças de 2021, Phil fez uma caminhada noturna para acampar na Trilha dos Apalaches, perto de sua casa, na Virgínia. Na primeira meia hora de sua caminhada, as coisas começam normalmente. Mas depois de um tempo, ele encontra alguns lixos estranhos jogados na lateral da trilha. Estranhamente, parece haver alguma escrita em alguns dos recipientes que ele encontra, que parecem ser letras de músicas. Embora seja difícil imaginar por que alguém iria escrever músicas inteiras ou poemas em um recipiente de plástico apenas para jogá-lo na lateral da trilha depois. Conforme ele atravessa o limite para a área selvagem, as coisas continuam a ficar cada vez mais estranhas e, ao se aproximar do acampamento, Phil encontra outra série de notas perturbadoras. The weirdness continues. What the hell? And there's a dead duck here. A very long note. And it looks like it was just put here because it's not wet. That duck is fairly recently killed. Alright. Kind of creepy. Algumas das notas parecem conter poemas enigmáticos. Outras parecem falar sobre teorias da conspiração bastante detalhadas e agentes federais disfarçados ou algo assim. E o resto parece ser biográfico, com quem quer que tenha escrito contando partes de sua história. É difícil confirmar se a pessoa que escreveu as notas foi a mesma que matou o pato, mas honestamente seria uma grande coincidência o pato morto estar ali mesmo ao lado da série de notas assustadoras, que obviamente foram colocadas lá recentemente, considerando que estão em boas condições e não estão molhadas. Depois de absorver a cena sinistra, Phil percebe uma lona e uma fogueira ao lado de um acampamento a cerca de 20 metros das notas e do pato morto. Mantendo-se o mais longe possível do acampamento, ele continua subindo até um abrigo. Embora esta próxima parte não tenha sido filmada, Phil relatou que viu duas mulheres descendo a trilha com seu cachorro, perguntando se ele tinha visto o homem que estava deixando as notas assustadoras e os animais mortos na lateral da trilha. Quando Phil mencionou que viu um acampamento e uma fogueira a alguns metros das notas, as mulheres ficaram assustadas e pediram para ele voltar ao carro delas, pensando que provavelmente era uma boa ideia se afastar o máximo possível do acampamento, de qualquer maneira. Phil voltou com elas e depois começou a caminhar na outra direção para encontrar um lugar mais seguro para passar a noite. Felizmente, o resto de sua caminhada até o novo abrigo foi muito mais tranquila para Phil. E uma vez que ele chegou lá, ele conseguiu montar um acampamento para a noite, acender uma fogueira e desfrutar de seu jantar a quilômetros de distância das notas perturbadoras que encontrou. Alguns minutos depois, quando escureceu, Phil decidiu entrar no abrigo e conferir o registro do acampamento e ver algumas das notas e histórias que outros caminhantes deixaram para trás. E é aí que as coisas ficam extremamente assustadoras novamente. I'm gonna check out the shelter log here. I hang out by the fire. Almost every shelter on the Appalachian Trail has a shelter log where people write in their trail names and what's going on. They can write whatever they want in there. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Little engine, back section. Hiking again finally. It's nice and little trail magic. Some comics and writing and stuff. Alright, let's see what's happened recently. Holy crap. Wait a second.
I'm gonna adjust the camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. Embora o abrigo onde Phil está atualmente esteja a mais de 3 quilômetros de distância e do outro lado da estrada do anterior, a caligrafia no registro do acampamento é exatamente a mesma que a caligrafia nas notas e no lixo do outro lado da estrada. Isso é bastante perturbador em si mesmo, mas fica ainda mais quando Phil começa a ler parte do conteúdo do livro de registro. In 2018, while I was incarcerated at the Okaloosa County Jail. What the heck? In solitary confinement, I figured the following out. Refer to Isaiah 28:15 through 9. This is the same ramblings from the guy that was on the other side of the river. That's kind of scary. Kind of weird. Those women down there said they were going to call the police on the guy. Wow, this is weird. It's just like it goes in one direction, then immediately goes in a completely different direction. And there's just so much of it. Like this line up here. Think grave robbery in an attempt to obscure the reality of Little Mrs. Wolf. Content. Come up with some more of those wicked schemes, JB and company, so I can show some more of your true character. O fato de haver um criminoso condenado andando pela floresta deixando notas escuras e estranhas por toda parte é extremamente preocupante. E com base nos tipos de coisas que o cara está escrevendo, ele provavelmente não está em seu juízo perfeito. Isso, obviamente, pode ser perigoso para Phil, especialmente desde que já está bem escuro e ele não parece ter nada para se defender. Enquanto ele se prepara para dormir em sua barraca, Phil volta ao abrigo mais uma vez, onde encontra metade de uma garrafa de Gatorade pendurada em uma corda no teto, com uma nota na mesma caligrafia que lê: "Cuidado com o rato Yit, os mortos andam e falam." Compreensivelmente assustado por mais uma nota perturbadora, Phil tenta adormecer em sua barraca, obviamente um pouco tenso por tudo o que aconteceu naquele dia. A última coisa que você gostaria que acontecesse se estivesse na posição de Phil seria começar a ouvir ruídos estranhos perto do abrigo no meio da noite. E é exatamente isso que aconteceu. Enquanto ele estava adormecendo, ouviu algo se movendo perto do abrigo, e ao espiar a cabeça para fora da barraca, viu um único homem com uma lanterna andando ao redor do abrigo. Não querendo descobrir se era o mesmo cara que estava deixando notas, ele fez seu caminho de volta para o caminhão no meio da noite, olhando por cima do ombro o tempo todo para ter certeza de que não estava sendo seguido. Felizmente, ele chegou em casa em segurança e desde 2024 não carregou mais nenhum vídeo sobre as estranhas notas que encontrou na trilha dos Apalaches. É bem provável que dezenas de outros caminhantes, depois dele, tenham se deparado com as notas perturbadoras e o pato morto. Mas provavelmente nunca saberemos quem exatamente era o cara que as escreveu ou o que ele teria feito se encontrasse qualquer campista desprevenido. Grizzly Gaz é um canal de camping no YouTube composto por dezenas de vídeos apresentando Gaz em caminhadas e acampamentos no Reino Unido com seu bulldog francês chamado Fendi. Em muitos de seus vídeos, ele acampa em algumas condições bastante extremas e frequentemente mostra imagens de seus encontros inesperados com grandes animais no meio da floresta. Em abril de 2023, Gaz carregou um vídeo de uma viagem de acampamento que ele fez em algum lugar nos bosques do Reino Unido. A primeira parte da viagem de acampamento corre mais ou menos conforme o planejado, com as imagens mostrando Gaz montando sua barraca e cortando lenha para fazer uma fogueira enquanto seu cão, Fendi, o acompanha. Essa próxima parte não foi mostrada nas imagens, mas enquanto Gaz começava a preparar um jantar de bife sobre a fogueira, um homem aleatório de jeans e casaco se aproximou de seu acampamento e lhe pediu uma cerveja e um pouco de comida. Right, we've got steaks on go now. Bit of ribeye, pot boiling for some mash. And I've got a visitor.
creeped up behind me asking me if I had a light in my pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, so... Just some random creep wandering about. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? I don't think I was. I could have been. Embora o encontro com o homem em si fosse bastante trivial, ainda é bastante assustador estar acampando na floresta no meio do nada e, de repente, ser abordado por um cara aleatório pedindo coisas. Se você ouvir atentamente o que ele está dizendo, algumas das frases do cara são um pouco incoerentes e ele parece devagar um pouco quando fala, quase como se estivesse meio fora de si. Mais tarde nas filmagens, Gaz revela que Martin era um sem-teto e que, enquanto compartilhavam o jantar, ele contou a Gaz sua história sobre como havia arruinado sua vida com as drogas e como acabou caminhando sozinho na floresta naquele dia. Perturbadoramente, Gaz também mencionou que, enquanto jantavam, ele se virou por alguns segundos para cortar mais lenha para manter a fogueira acesa. E quando se virou novamente, Martin havia deixado o acampamento sem avisar, sem nem mesmo agradecer a Gaz pela comida. Após o encontro estranho, decidiu deixar o acampamento e ir para casa, com medo de que o homem possivelmente contasse a seus amigos sobre encontrar alguém acampando no meio da floresta com equipamentos de filmagem caros por aí e sugerir roubá-lo ou possivelmente pior. Para ver se Martin voltaria no meio da noite com possíveis intenções malignas, Gaz deixou uma câmera de trilha presa à árvore no acampamento para capturar tudo o que aconteceu naquela noite. Com base em seu comportamento, é difícil avaliar as intenções de Martin e saber se ele estava apenas confuso e possivelmente sob influência de substâncias ou se tinha algo mais sinistro planejado para aquela noite. De qualquer forma, provavelmente foi uma boa decisão de Gaz deixar o acampamento e não voltar até a manhã seguinte, especialmente considerando que, quando ele voltou, sua câmera de trilha que ele havia deixado havia desaparecido completamente. Creepy Outdoors é um canal onde mostra filmagens de suas visitas noturnas a locais ao ar livre suspeitos durante todas as 4 estações do ano. Em outubro de 2022, Creepy Outdoors carregou um vídeo de uma viagem de acampamento que ele fez para uma floresta não identificada no meio do nada, registrando tudo o que viu enquanto explorava alguns dos bosques ao redor na escuridão. Nos primeiros minutos, tudo o que você pode ouvir é a respiração do cara, e você não pode deixar de ficar um pouco impressionado com a coragem de visitar uma floresta escura no meio do nada, completamente sozinho, sem saber se vai encontrar animais potencialmente hostis ou outra coisa. Conforme o vídeo progride, o carregador faz alguns comentários e observações sobre seus arredores e, ao longo das filmagens, não parece haver mais ninguém na floresta com ele. Cerca de 13 minutos depois, um som extremamente perturbador leva a filmagem para uma direção bastante sombria. Oh, hi. What? I need to get out of here. Oh, boy. Oh. Okay. That was creepy. I need to get out of here. É possível que o som perturbador tenha sido feito por um coiote ou uma raposa, mas porque soou tanto como "eu vejo você", também poderia ter sido outro campista só para se divertir. Ainda assim, é difícil imaginar por que qualquer outra pessoa estaria vagando na mesma parte isolada da floresta que o... O mais perturbador é que a pessoa, animal ou qualquer que seja a coisa que fez o barulho, parecia gritar logo após o cara desligar sua lanterna, quase como se estivesse esperando que isso acontecesse para gritar algo perturbador. Felizmente, conseguiu voltar ao seu acampamento em segurança e continua carregando filmagens ao ar livre até hoje. Sam é um youtuber de Cleveland, Ohio, que tem carregado vídeos de suas viagens de acampamento furtivo em seu canal The Northwest Wind desde 2016.
Para aqueles que não sabem, acampamento furtivo significa estacionar seu trailer praticamente em qualquer lugar, sem pagar pelo estacionamento. E as pessoas fazem isso em qualquer lugar, desde bairros residenciais até o meio do nada. Em janeiro de 2024, Sam carregou filmagens de sua viagem de acampamento furtivo para os bosques em Cleveland, deixando seu trailer em um parque para cães local, a alguns metros de distância. A caminho da floresta, ele encontra uma barraca de acampamento que foi despedaçada, o que é honestamente um pouco assustador, mas ele continua de qualquer maneira. Depois de montar sua barraca na floresta, ele começa a cozinhar o jantar em um fogão de acampamento. Enquanto o sol começa a se pôr, ele vê algumas pessoas passando pelo acampamento, e é quando ele menciona que está tendo uma sensação ruim e sentindo que possivelmente está em perigo por causa delas. A maioria dos campistas experientes provavelmente diria que se sua intuição está dizendo que algo está errado, você provavelmente deve encerrar o dia e partir. Mas Sam decidiu continuar durante a noite e manteve a gravação. Assim que ele se acomoda em sua barraca para dormir, as coisas começam a ficar muito assustadoras. There's somebody, hang on. I don't know if they can see it or not through the tent. I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. Conforme os segundos passam, os passos do lado de fora parecem ficar mais altos e mais altos. Em um ponto, Sam chama quem quer que esteja lá fora, mas inicialmente não recebe resposta. Só depois de chamar pela quinta vez que o pior pesadelo de qualquer campista começa a se tornar realidade para Sam. They're walking around outside in circles. Hello? Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. Hello? Hello? Alright, I'm getting out of here. Hello? Hello? I don't know what this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? They're with me. With me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello? I can't see you. Hello? Alright, I'm getting out of here. We're getting out of here. Uma coisa que muitas pessoas nos comentários do vídeo de Sam apontaram é que se você está sendo perseguido ou atacado por um estranho no meio da floresta, provavelmente não é uma boa ideia mostrar fraqueza, dizendo coisas como "não consigo ver você", "estou assustado" e "não gosto disso". Após isso, os atacantes aparentemente deixam o acampamento, mas assim que ele sai da barraca, Sam os vê parados de maneira assustadora na floresta, a apenas alguns metros dele. They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you. Get away! All right, I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Completamente assustado após o encontro perturbador, ele obviamente decide encerrar a noite e voltar para seu trailer no parque. Mas as coisas só continuam a piorar para Sam. All right, they're moving again. I don't know. I'm getting out of here. We're going. I'll come back for this some other time. All right, out of here. I'm leaving. Don't follow me. I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette. I can hear you. I hear you. Enquanto ele faz seu caminho de volta ao parque, olha para trás no acampamento e vê os agressores roubando suas coisas, mas decide deixar seus pertences para trás, aterrorizado por sua vida. Enquanto corre pela floresta agora,
ele se vira e vê os agressores perseguindo-o. This has got to lead back to the main trail. I don't know where they are. It's all foggy up here. I got water in my headlamp. I don't know where to go. I don't see or hear anybody anymore. I hear them coming. Can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. All right, I'm back on the path. Back on the path. Okay. Get away from me! Depois de chegar em segurança ao seu trailer, ele dirigiu para casa e deu aos seus espectadores um resumo de tudo o que aconteceu. Como você pode imaginar, muitas pessoas nos comentários acusaram o carregador de encenar o vídeo, mencionando que ninguém em sã consciência continuaria gravando enquanto corre pela floresta no escuro. Mas a reação dele parece bastante genuína para mim. Pessoas diferentes agem de maneiras diferentes em situações de estresse. Quanto aos 2 caras que o perseguiram e atacaram e o que queriam, isso realmente é um palpite de qualquer um. Se o que eles fizeram a Sam foi algum tipo de brincadeira, essa é uma brincadeira muito desagradável para se fazer a alguém, mas como o carregador confirmou que eles não acabaram roubando suas coisas quando ele voltou na manhã seguinte, também é claro que saquear o acampamento não era realmente o foco principal deles. Não podemos realmente saber o que eles teriam feito a ele se ele não tivesse fugido do acampamento. Mas de qualquer forma, provavelmente foi uma coisa boa ele ter feito isso.